Shalom, bem-vindos aqui à Escola de Profetas. Eu sou a Silvana Amara e nós estamos, nas segundas-feiras, eu estou subindo ensino sobre o que é o ofício de profeta, o que é um profeta de ofício. Até porque quem profetiza com dom de profecia não é profeta. Então, a Escola de Profetas aqui a gente está ensinando, você que caiu aqui na minha rede, que você está aqui na Escola Aion de Profetas, ou Aion Escola de Profetas, e aqui eu quero estar te ensinando como que você pode fluir no seu dom enquanto homem de Deus, enquanto mulher de Deus, jovem de Deus, e conhecer um pouco mais de você, porque, olha, eu vou falar assim, eu vou falar nós, porque eu sei que eu sou profeta. Isso não é homem, que eu não preciso para carteirinha de homem e nem de unção de homem, né? Reconhecimento de homem nesse sentido. Há muitos anos, como eu já compartilhei com vocês, quando eu converti numa igreja, aos 17 anos, que era uma comunidade profética, Comunidade Batista Shalom. E ali eu fui, graças a Deus, né, eu fui doutrinada tanto no ensino batista, porque eles eram bem batistões no ensino da palavra de Deus, louvado seja Deus por isso. Então a gente tem um fundamento sólido na palavra de Deus, na teologia da palavra de Deus. E também no ministério profético, em 1900, minha avó era mocinha, 1986, eu converti em começo de 87, com 17 anos. O que acontece, gente? Nessa época, na década de 80, as igrejas aqui no Brasil estavam passando por um avivamento. E foi tremendo converter numa igreja que buscava a Deus. A gente ia para os sítios, fazia jejum, oração. O povo buscava a Deus nos montes. Nossa igreja, a gente orava muito. Os jovens da igreja, nossos discipulados. Também foi uma época em que a gente aprendeu a discipular um a um. Hoje o povo fala de pequenos grupos. Eu conheço essa história de pequenos grupos desde que eu converti. Houve um movimento, acho que de um argentino chamado Juan Carlos Ortiz, e ele tem um livrinho pequenininho, mas sem educação, esse livrinho, chamado Meu Discípulo Amado. Esse livrinho, ele ensinava a gente, né, e era uma injeção de ânimo para as igrejas na época, para estabelecer o discipulado, né? Então, eu cresci numa comunidade profética, mas também cresci numa comunidade que o discipulado um a um era o coração da vida daquela comunidade. Então, é muito importante isso. Eu creio que muitos de vocês não tiveram um berço profético que eu tenho, nem um berço doutrinário, teológico que eu tenho. E às vezes, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, profeta, que Deus quer usar tremendamente. E eu me vejo aqui na obrigação diante de Deus e Pai, de irmã, de te ajudar, trazendo aqui estudos, conhecimento que você vai poder solidificar o seu chamado. Quem que ordena profeta? Né? Bom, boa sorte para você. Porque se você não estiver numa comunidade, numa igreja profética, o seu dom vai passar batido. Pelo contrário, você até vai ser visto, no longo desse estudo que eu vou estar dando aqui hoje, você vai ser visto como, né, perturbador de Israel, agitador de multidão e perturbador de Israel. Porque era assim que eu era vista, não na minha comunidade, né? Depois, é claro, eu frequentei igrejas, eu tenho esse DNA batista, fiquei no meio batista um bom tempo, mas também estive no meio pentecostal, nas Assembleias de Deus. A igreja que eu frequentei em Londres era assembleiano, o pastor era assembleiano. Então, estava em casa. Nas assembleias a gente está em casa, tá? Em assembleia a gente está em casa, mas em outros meios, boa sorte para nós todos. Louvado seja Deus. Bom, hoje eu quero estar falando com você como que é o coração do profeta. Você precisa entender como que você funciona. Esses estudos que eu estou passando para você é material que eu li no ano de 2019, que eu precisava acertar o meu propósito de vida. E uma das coisas que Deus me fez enxergar, irmã, me fez enxergar, meu irmão,
é que o primeiro propósito meu de vida, eu nasci para ser profeta, ponto final. Embora tenha um outro aspecto do meu chamado, que é o chamado apostólico, que é criar centros, plantar igrejas, plantar escolas de ensino. Então tem esse lado apostólico na minha vida, e quem me conhece sabe disso muito bem e reconhece esse chamado na minha vida, mas no momento eu estou operando aqui mais como profeta. Em que sentido? Nós vimos na outra aula que o profeta, ele ensina a igreja. Ele ensina para extrair o dom, o melhor das pessoas. E para nós extrairmos o melhor das pessoas, para nós injetarmos a visão de Deus neles, tem que ser via ensino. Não dá para ficar profetizando batatinha aqui, não. Eis que eu te digo, sai e vai na doida. Isso é coisa do capeta, não é coisa de Deus. As coisas de Deus são feitas com ordem. Senão Deus não tinha deixado esse livro aqui, ó, com 66 livros, para que nós usássemos como manual. O manual do profeta é esse livro aqui, não é consultar em uma batata, é esse livro aqui. A palavra nesse livro diz que é preceito sobre preceito, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É assim que nós ajudamos o corpo de Cristo, profeta. É um pouquinho daqui, um pouquinho dali, que a gente vai injetando nos nossos irmãos o conhecimento das Escrituras, o conhecimento de Deus revelado nas Escrituras, e agora revelado em forma de uma palavra rema na boca, na sua boca, na minha boca. Aleluia. O ensino de hoje. Como é o coração do profeta? E eu quero já pedir para você que se inscreva neste canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve. Eu preciso, gente, tem estudo que eu subo aqui que é valioso. Eu vou pôr esses estudos depois num curso e vou vender. Então você fica esperta aí e aproveita bem. O que vai acontecer, irmão? Põe um comentário. Se você não puser comentar nos meus vídeos, o YouTube não mostra para outras pessoas. Comenta qualquer coisa aí no comentário, põe, eba, sou profeta, aleluia, Deus abençoe, mas põe um comentário, porque senão o YouTube não faz esses vídeos chegarem a outras pessoas que precisam deste aprendizado. Posso contar com você, profeta? Ok, então vamos lá, já deixe seu joinha e vamos embora. Como é o coração do profeta? Eu quero pegar aqui o profeta modelo Jesus. Jesus é o nosso profeta modelo, não é Elias, não é Jeremias, não é... todos eles são profetas, mas Jesus é o profeta do Novo Testamento, tá? Então nós vamos pegar esse profeta modelo. No livro de Lucas, capítulo 19, versículos 41 e 42, Jesus, o que Jesus fez? Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém. Por quê? O que fez Jesus chorar? Porque a cidade perdeu o tempo, o prazo da visitação. O próprio Deus encarnado estava em Jerusalém. Jerusalém não reconheceu o Deus encarnado, o Deus Emanuel, Jeová em carne e sangue andando no meio de Jerusalém, e Jerusalém não reconheceu o dia da visitação. Então é isso que faz um profeta chorar. O profeta, ele se entristece e chora quando o povo perde o prazo. Quando o povo perde o tempo oportuno para eles. É muito fácil perder o tempo oportuno de Deus para sua bênção. Eu subi no mês de maio, o mês quase todo, foram 22 dias, hoje mais um dia de oração da meia-noite. Por quê? Porque Deus falou comigo, Silvana, ora com o meu povo, porque eu tenho bênçãos para entregar para esse povo dentro do mês de maio. E se não for entregue agora, eles vai passar batido e não vão receber. Fiz essa oração da meia-noite com vocês, por quê? Para que você recebesse no tempo oportuno a visitação de Deus, porque senão o Espírito, as bênçãos de Deus vieram sobre a terra no mês de maio, e quantas pessoas apenas foram abençoadas nesse prazo? Olha aí nas visitações, aí na página da oração da meia-noite, quantos ali, naqueles vídeos, foram visitados por Deus? Quantos já estão me dando retorno? Principalmente porque eu ensinei sobre as cortes celestiais. Quantos testemunhos eu estou ouvindo que aquilo lá resolveu a vida deles em uma semana, coisa que estava enroscada há anos, em uma semana resolveu.
porque Deus não queria que você perdesse o prazo. Tem prazo para as bênçãos de Deus vir na terra e nos abençoar. Tem prazo da visitação de Deus. Então isso entristece o profeta quando ele vê que o povo de Deus está sendo roubado e saqueado e estão perdendo o prazo. Isso faz o profeta entristecer. Nós hoje vamos estar conhecendo o coração do profeta. Então a primeira coisa que faz o profeta se entristecer é quando o povo perde o prazo da bênção. Isso pelo menos me entristece muito. Agora, o que é que motiva? O que faz o profeta ficar, oh yes, aleluia, glória a Deus? 1 Coríntios, capítulo 14, versículos de 29 a 31, o que motiva o profeta é ouvir outros profetas. É quando ali na comunidade, Paulo aqui está falando da igreja de Coríntios, sobre quando profetizar, que 2 ou 3 pessoas profetizem e os outros julguem a profecia. Lembra que Paulo está dizendo que a profecia precisa ser julgada. Julgada em que sentido? Procurar a verdade na profecia. Então, as pessoas estão profetizando, 2 ou 3 profetizaram, os outros julgam a profecia de acordo com a profecia maior, que é o livro escrito, a Bíblia. Eu já contei aqui como que o pastor fez comigo, primeira vez que eu fui dar profecia. Ele esperou eu profetizar, abriu a Bíblia, foi lá no texto bíblico e conferiu se aquela palavra que eu tinha entregado estava de acordo com o texto bíblico. Então, nós precisamos aprender a julgar profecia. Agora, o que importa de verdade para o profeta? Com o que você, profeta, o que eu, profeta, nos importamos de verdade? O que é que tem relevância? É muita coisa, gente. Eu vou ler, tá? Não fique esperando que eu vou falar um negócio aqui de cor salteado, não, viu? O que tem relevância para o profeta? O que realmente faz o profeta se importar, parar para se importar? Primeira coisa, você que é profeta, que está aprendendo aqui comigo. Nós achamos, porque a gente vê o sobrenatural, todo mundo vê. Como eu sempre vi as coisas sobrenaturais, eu sempre tive facilidade para ouvir Deus, facilidade para ouvir demônios, facilidade para ver o mundo espiritual, facilidade para entrar em dimensões espirituais, tanto no céu quanto no inferno. Não me interessa ficar falando de inferno aqui, porque os políticos desse país conseguem fazer um bom negócio de deixar esse país um inferninho, né? Principalmente com sapo barbudo andando para baixo para cima por aí, né? Fazendo inferninho na cabeça de todo mundo. Então, o que acontece, gente? Essa falsa pandemia também. O que acontece com a gente? Porque eu tinha essa facilidade de ouvir, de ver, de atravessar essas dimensões espirituais que eu achava que todo mundo tinha essa facilidade, que era normal para as pessoas. E quando eu falava o que eu estava vendo, as pessoas falavam que eu era louca. Muitas vezes me chamaram de louca, muitas vezes me chamaram de esquizofrênica. As pessoas andam com a sacolinha, gente, de etiqueta. Elas têm uma sacola embaixo do sovaco aí, do braço, elas têm uma sacola de etiqueta. Se você não está dentro da norma deles, do padrão deles, do que é normal, eles vão lá e te metem uma etiqueta na testa, louco, psicopata, maníaco, e papapá. Essa sacolinha está debaixo do sovaco aí de todo mundo, inclusive do seu e do meu. A gente tem que tomar cuidado para não usar essas etiquetas na testa das pessoas, ficar rotulando as pessoas. Então, o que tem relevância para o profeta? Você tem que lembrar, irmão, que você anda numa outra dimensão. Você precisa lembrar que o que você ouve, vê, que você está acostumado, por causa dessa facilidade que Deus já nos criou assim, com uma antena espiritual aguçada, as pessoas ao nosso redor não são assim. E elas não vão entender o que você está falando, então guarda, sela o conhecimento por um tempo, até você conseguir diluir com o que é que você passar para frente. Deus tem me mostrado muita coisa sobre a mente humana, porque essa é a minha esfera de atuação. Deus tem me mostrado muita coisa sobre a mente, a psique humana. Eu ainda estou digerindo, anotando, estudando, para depois eu organizar em forma de estudos, para não sair falando doideira e ninguém entender o que eu estou falando.
nossa mensagem principal, lembra que você é a boca de Deus na terra. E como boca de Deus, a sua comunicação tem que ser precisa. Quando você abrir a boca para comunicar, profeta, a sua comunicação tem que ser entendível que até uma criança, viu? Olha aqui para mim, ó. Uma criança de 3 anos tem que entender o que você está falando. Senão vai ser doideira da tua cabeça e da minha. Então nós precisamos estudar o livro, digerir o ensinamento que Deus está nos dando, escrever e depois transformar isso numa pregação, num ensino que até uma criança entenda, ok? Então o profeta, você que é profeta, não se importa com o que as pessoas se importam. A gente se importa mais com as coisas espirituais do que as coisas carnais. Então, eu quero me deixar louca evento de igreja, sabe aqueles eventos de igreja que você chega na igreja, misericórdia, aquilo lá, em vez do povo reunir para orar, em vez do povo reunir para buscar a Deus, em vez do povo reunir para botar o joelho no chão, ou reunir para pôr a mão na cabeça do povo, põe máscara e põe a mão na cabeça, passa lambuza, em vez de usar olhinho, usa um alquinho na mão, vai lá e mete a mão na cabeça do teu irmão, ele precisa desse contato. As pessoas estão desesperadas, ó. As pessoas estão desesperadas hoje, elas querem contato, elas querem alguém para pôr a mão nelas, orar por elas. Para com essa bobagem. Esse povo doido de esquerda manda a gente pôr máscara, a gente põe, manda a gente ficar em casa, a gente fica. Eu não fico, não. Sabe por quê? Porque é lá fora que Deus está fazendo a obra. Mas põe a máscara assim e lambuza a mão aí com um álcool gel e mete a mão na cabeça da pessoa e ora por ela. As pessoas estão precisando disso. Então, com esses eventos de igreja aí, a gente está ficando, as pessoas estão se distanciando, esquecendo que as pessoas precisam desse toque. E Deus guardou a Madre Teresa de Calcutá naquela cidade horrorosa na Índia, que doença anda pelas vias da rua todo dia, toda noite. A mulher morreu velhinha. Não vai guardar você? Ah, faz favor, toma jeito, irmão. Vamos lá, profeta, volta aqui. Então, nós não nos importamos com o que as pessoas carnais se importam. Nós estamos preocupados, o profeta se preocupa mais com a vida espiritual do que com os eventos e as rotinas aí da igreja, né? Então, muitas pessoas vão pôr um selinho ali na testa do profeta. Alguns crentes carnais vão chamar o profeta de esse irmão é místico, essa irmã é mística, é muito profundo, o ensinamento não está entendendo nada. Isso é o carnal que vai falar de você. Alguns vão falar que você é agitador. Quantas vezes eu ouvi, até meus irmãos do grupo de oração comigo, falam assim, irmã, você está como agitadora de multidão, né? Que a gente abre a boca e faz aquele rebuliço, porque está falando revelação. E outras pessoas vão te chamar de louco. Então você vai levar esses nominhos aí, louco, agitador de multidão. Agitador de multidão chamaram Elias de agitador de multidão lá em 1 Reis 18, 17. Chamaram o apóstolo Paulo de agitador de multidão. E a Paulo operava no dom profético e apostólico. Okay? E esses dois dons, apóstolo e profeta, ministram diante de Deus. São pessoas que têm facilidade para entrar na dimensão espiritual. Estão com os pés fincados na outra dimensão. E são o elo entre o físico e o espiritual, o sobrenatural. Okay? Eu costumo dizer que o profeta e o apóstolo são portais do sobrenatural sobre a terra. Entendeu? Então, a perguntinha é, você é um agitador de Israel, meu irmão? Ô, profeta, você é agitador de Israel? Então, fica acostumado aí que o negócio nem sempre vai ser bonzinho pro nosso lado, não. Agora, o que mais que importa para o profeta? Anota aí, justiça, misericórdia, fé, humildade, compaixão, amor, verdade. Todas estas coisas têm grande importância para o profeta. De novo, justiça, misericórdia, fé, humildade, compaixão, amor e verdade têm grande importância para o profeta. Os textos que você vai ler estão lá em Mateus 23, 23. Eu vou pôr na descrição do vídeo
os textos, a referência. Mateus 23, 23, Isaías 59, 4, Zacarias 7, 9, Miqueias 6, 8. Deus fala para Miqueias que Deus quer de ti, ó homens, não que ande com ele em misericórdia, em justiça, em retidão, né? Em humildade. Agora, o que faz um profeta se alegrar? Avivamento na igreja deste profeta hiper feliz. Quando o povo de Deus se move, quando o povo de Deus começa a marchar, caminhar, avançar no mundo espiritual, isso alegra o profeta. Quando o profeta vê o povo de Deus vencendo as barreiras e obstáculos que Satanás coloca, isso alegra-nos. Quando a liberação de poder, aleluia, quando o povo fica incendiado, quando você vê o povo operando nos dons espirituais, curando enfermos, libertando os cativos. Então, o profeta se alegra com a liberação de poder e milagres. Eu gosto de ver milagres. Nossa, se eu não vejo milagre uma semana, eu fico assim, falo, vai, está acontecendo o que aqui? Eu quero ver milagre. Porque milagre é o romper de Deus, é o romper da dimensão espiritual dentro da nossa dimensão física. Quando as pessoas são salvas, o profeta se alegra quando as pessoas são salvas, são curadas e são libertas de Satanás. O que mais que alegra o profeta? Quando ele vê um desviado voltando para o Senhor. Outra coisa que alegra é ver a oração respondida, seja a dele, seja a minha oração, seja a sua oração. Desde que a oração for respondida, a gente fica feliz. Quando a gente vê que o pobre está prosperando no seu caminho, e quando vê que a iniquidade é vencida pela justiça e que a justiça prevalece. Agora, o que faz um profeta ficar louco da vida, entristecer? A lista é grande. O que faz um profeta entristecer? Eu quero lembrar você que a emoção do profeta, ela primariamente está fundida à emoção do Espírito Santo. Então, são pessoas muito sensíveis. Os profetas são sensíveis às emoções de Deus. O fluir, a emoção do Espírito Santo não flui sem a sua emoção. Então, muitas vezes a gente está agitado, angustiado, a gente está meio assim fora desnorteado. Aí eu paro. Teve um dia que eu estava andando na rua dessa cidade aqui, eu estava numa irritação que não tinha motivo para eu estar irritada do jeito que eu estava. E eu estava assim meio, sabe, quando você tá... Eu falei, vou orar. Tem um negócio estranho aqui. Fechei os olhos, no meio da rua, fechei os olhos. E, Senhor, essa emoção que eu estou sentindo de irritação, parece que estou indignada. É minha ou é tua? Quando eu fiz essa pergunta, o Espírito Santo falou comigo, sou eu que estou irritado. Estou indignado. Aí o Senhor foi me mostrar o motivo da sua indignação. Aí eu fiz o que tinha de fazer correndo na rua, voltei para casa e fui orar, porque o Espírito de Deus estava indignado com aquele assunto e eu precisava orar. Porque se eu não orar, eu não libero o Espírito Santo. O Espírito Santo está amarrado dentro de nós, ele precisa que você abra a boca para orar. Se você não orar, ele não ora. Se você não abrir sua boca para orar, o Espírito Santo não vai orar. Então, ele precisa que você caminhar com você e você com ele. Então, o Espírito Santo se entristece em nós e a gente, às vezes, está irritado, desnorteado, porque é o Espírito de Deus que está triste em nós, por uma situação que ele quer orar. E ele precisa da tua boca para orar para aquela situação. Então, o profeta, ele é muito sensível às emoções do Espírito Santo. Ok? Outra coisa o que vai entristecer o profeta é a injustiça social. Profeta que não se entristece com a injustiça social, tem alguma coisa errada aí. Então, você vê que todos os profetas denunciaram a injustiça social. Não quer dizer que a gente vai ficar no Twitter tweetando a favor de Bolsonaro, contra Lula. Não é isso, porque quem estiver no poder... Lembra que quem está no poder desta nação é Jesus, está acima, mas nós temos principados e potestades nessa nação operando. Nós temos aí toda uma situação de narcotráfico operando na política brasileira. Nós somos reféns do narcotráfico internacional.
Então, nós temos que tomar cuidado para não ficar julgando quem está lá em cima, embora eu dou umas trombetadas aqui, mas a gente precisa entender, irmãos, irmã, profeta de Deus, nós precisamos entender que a injustiça social, há demônios acima desses políticos que precisam ser destronados. E quem é que tem autoridade para destronar esses demônios? Um corpo profético, um corpo apostólico. A eclesia de Jesus. É só a eclesia de Jesus que tem o poder para destronar essa palhaçada que está aí no nosso país, que está acima da carne e sangue. Então, a injustiça social, quando as coisas estão fora do lugar, quando estão chamando o bem de mal e o mal de bem, essas coisas também entristecem o profeta. Quando os perversos prosperam e o pobre sofre, eu fico doida de ver com essa pandemia como que certos governadores do capeta estão lá comendo seu vinho, comendo caviar, bebendo vinho caro e escravizando o povo, fechando o comércio, deixando o povo à mercê da sorte de Deus. Isso aí me deixa bastante brava. Essa injustiça e essa perversidade de coração de governantes neste país. O que mais que entristece o profeta? Ver o pobre sendo tratado como bobo, fazer o pobre de bobo e tirar vantagem da ignorância da massa. Quando a igreja não cumpre o seu chamado diante de Deus, isso entristece. Quando as pessoas erradas estão em lugar de autoridade, às vezes até na própria igreja, muitas pessoas são promovidas a cargos que o Espírito Santo não promoveu. São pessoas que estão em cargos de liderança na igreja que usam mal a autoridade. Isso entristece. Os falsos ensinamentos e heresias. Quando a pessoa abre a Bíblia e vai pregar a lorota e a gente está ali escutando, meu Deus do céu, gente, põe esparadrapo na boca desse irmão, dessa irmã. Né? Pregação de heresia, de falsos ensinamentos entristecem o profeta. Apostasia, carnalidade, aquela igreja que perdeu o primeiro amor, virou as costas para Deus, está fazendo uma outra coisa que não é ajuntamento santo. Abuso do poder, quer seja dentro da igreja, quer seja lá fora, e deixa o profeta entristecido. Tradição religiosa e manipulação, controle das pessoas. Orgulho, vaidade e arrogância mexem com o estado emocional do profeta. Quando ele vê uma falsa adoração a Deus, aquelas coisas assim, tem umas musiquinhas aí que a gente não sabe se está cantando para Jesus, está cantando para namorado, para namorada, umas coisas esquisitas, isso aí eu nem escuto, nem ouço. Avareza, corrupção e roubo entristecem o profeta. Mornidão espiritual entristece o profeta, porque o mono é complicado, gente. O mono não é nem uma coisa nem outra. E o mono enche o saco do profeta. É o que mais enche o saco do profeta, é o tal do morno. Dá vontade de dar um chute no traseiro do morninho. Fala assim, ó, meu filho, a palavra equebalo, quer dizer, ide. A palavra ide, no grego, é equebalo. É aquela pressão do Espírito Santo para empurrar a igreja para fora. É um chute na bunda da gente mesmo, sabe? Quando aquele crente está encebando ali na porta da igreja, não entra, não sai, o Espírito Santo dá um chute no traseiro do povo e põe eles para trabalhar, é isso mesmo. Então tem hora que eu faço assim, já que a minha emoção está fundida do Espírito Santo, dá vontade de sair chutando o traseiro espiritual de muitos irmãos aí para ver se pega no tranco, né? Então, mornidão espiritual deixa o profeta irritado. Mentira, engano. Por que a mentira irrita o profeta? Porque a gente consegue ler nos olhos da pessoa que ela está mentindo. O profeta, ele tem discernimento de espíritos e o ser humano é um espírito. E a gente sabe quando o espírito humano está mentindo para a gente. Há uma mudança na fisionomia, nos olhos da pessoa, a gente sabe que a pessoa está falando mentira para a gente. Às vezes a gente tem até vontade de falar, ô, fulano, você está mentindo. Mas às vezes a gente ignora e vai embora. Pelo menos comigo é assim. E eu mantenho distância dessa pessoa porque eu percebi que está tratando comigo com engano e mentira. Então eu afasto. Né? A gente vê na cara da pessoa. Outra coisa que deixa o profeta irritado ou
com raiva ou entristecido. Rebelião contra Deus, feitiçaria, adivinhação. É claro que aqui nós estamos falando também daquela feitiçaria branca que acontece dentro da igreja. Rebelião, né? Os falsos profetas, pessoas que usam do dom de profecia ou até mesmo do dom de profeta para enganar dentro da igreja. E estão operando no espírito de adivinhação e não no Espírito Santo. Então, estas coisas deixam um profeta de verdade, comprometido com a verdade, com o Senhor, muito bravo, muito irritado. Então, o que o profeta faz quando ele se depara com tudo isso? Ele vai brigar com a pessoa, vai mandar cair fogo do céu? Não, ele vai para a oração. Ele vai colocar diante de Deus esta situação em oração para buscar uma mudança, para ver uma mudança naquela situação. Então, o alvo principal do profeta ao orar é ver uma mudança. E normalmente o profeta vê uma mudança porque ele está orando de acordo com o coração de Deus. Ele está vendo no mundo espiritual o que está acontecendo e agora ele traduz aquela visão que ele está vendo no mundo espiritual em oração. E assim ele libera o poder do Espírito Santo através da oração. Não é oração em línguas, não estou falando de oração em línguas, estou falando de oração mesmo. Libera o poder do Espírito Santo em oração para agir na terra. E eu vou encerrar lendo essa palavra em Jeremias 13, 17. Nós estamos falando aqui da vida do profeta, vou encerrar com esse texto aqui de Jeremias 13, 17. Jeremias fala assim: mas se não ouvirdes, chorarei secretamente por causa do vosso orgulho. E os meus olhos chorarão amargamente, se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Então, o que faz com que o profeta chore diante de Deus quando ele vê a igreja, quando ele vê as pessoas, por quem Jesus escolheu morrer, quando ele vê essas pessoas em cativeiro espiritual? Então, esse é o trabalho seu, profeta. É boca de Deus na terra para os homens, mas também você é representante dos homens diante de Deus. Você vai levar a Deus em oração e causar essa mudança que só em oração só o Espírito Santo pode trazer. Fica com Deus, a gente se vê até a próxima aula e que espero que esse curso de Escola de Profetas esteja abençoando a você, seu ministério. Passa para frente que você está aprendendo, faça discípulos. Deus te abençoe e a gente se vê até mais.